Os jogos online se tornam mais comuns a cada dia e os riscos também. O problema é que quando o jogador não consegue ter limites, como jogar e dirigir ao mesmo tempo, atravessar a rua ou até invadir locais com acesso restrito. Gabriel não tem medo de assumir. Quando o assunto é jogo de celular... Só jogo. Tá jogando muito. Tá viciado. Sim, eu já até esqueci os outros aplicativos, eu nem entro para não gastar bateria. Eu vou ter que achar um meio termo aí entre os estudos e o jogo. A onda do momento são os jogos com realidade aumentada. Aplicativos que trazem o virtual para a vida real. Esse jogo, lançado no início do mês no Brasil, por exemplo, permite que o jogador capture a presa em diversos lugares. Quanto mais difícil, mais pontos. E é exatamente essa interação que faz dele um sucesso. Cada novidade vai ser um point que todos vão aderir sem dúvida, porque há uma curiosidade inicial da utilização e posteriormente ele cria adeptos pela sua facilidade, pela sua atratividade e principalmente esse apelo visual que os aplicativos têm hoje. O alcance do aplicativo é ilimitado. Há personagens em qualquer lugar, em praças, repartições públicas e, acredite, até nos tribunais. Mas qual é o limite para os usuários? Até onde uma simples diversão pode ser prejudicial a quem está à nossa volta? É preciso de atenção ao entrar em locais privados ou de acesso restrito. Isso pode ser considerado invasão de domicílio, um crime previsto no Código Penal. Ou uma contravenção penal, como perturbação, por incomodar outras pessoas enquanto joga. As polícias já começaram a fazer campanhas de conscientização na rede, para que os jogadores evitem locais escuros, sem movimento, atravessem fora da faixa de pedestres e, principalmente, que não dirijam enquanto jogam. Não custa nada lembrar, usar o celular enquanto dirige é infração de trânsito. A multa é de R$ 85,13 e o motorista leva 4 pontos na carteira de habilitação. Esta faculdade no Distrito Federal decidiu não proibir o aplicativo dentro do campus. A reitoria deixou o limite ser estabelecido pelo próprio bom senso dos estudantes. A gente está tentando lidar, aprender com isso, sem, contudo, bloquear ou proibir, muito pelo contrário. Nós queremos entender, conhecer e que as pessoas aprendam a modular, né? A lidar com essa situação e que não seja o único objetivo de sua vida jogar, mas sim equacionar melhor a hora de jogar, a hora de estudar, a hora de trabalhar, a hora de conviver com a família. Estudante de publicidade, Larissa já sabe qual vai ser o momento de parar. Por enquanto ainda está um pouco tranquilo, que está no começo do semestre, mas aí depois vou ter que deixar o jogo um pouco de lado, porque senão o problema é que ele é muito viciante, aí você vai ter que tentar achar um meio termo. Mais do que limites, é preciso conscientizar. Quando maior de idade, o jogador pode ser responsabilizado por qualquer contratempo. Mas quando menor de 18 anos, são os pais que vão ter de assumir qualquer eventualidade. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio do Jornal da Justiça o advogado Fabrício Mota Alves. Boa tarde, doutor Fabrício. Primeiramente, explica, para todo mundo que está assistindo quais os cuidados que as pessoas devem ter ao instalar esse tipo de aplicativo. Boa tarde. Boa tarde. Um aplicativo dessa natureza é desenvolvido por uma empresa que tem um renome internacional, mas, como toda aplicação baseada na internet, tem interesses comerciais. Então, a pessoa que vai instalar um aplicativo com essa finalidade de lazer, de jogar, ela tem que primeiro se preocupar se ela tem interesse ou não em fornecer os seus dados pessoais para aquela empresa. Ou seja, se ela confia ou não que aquela empresa vai cuidar bem desses dados pessoais, não vai extrapolar nenhum limite da legalidade ou da moralidade, enfim, se a absorção daqueles dados não vai lhe trazer nenhum prejuízo. Se ela confiar na empresa, então ela instala o aplicativo sem nenhum problema. Mas não só isso. Além de instalar o aplicativo, a pessoa tem que ter noção de que aquele software, aquele programa, que é um jogo, é um programa, né? Ele vai ter acesso a funções muito privilegiadas do telefone da pessoa. Ele vai ter acesso à sua posição de georreferenciamento, baseada no local onde ela está, vai ter acesso à câmera, vai ter acesso ao microfone, vai ter acesso a uma série de funções extremamente sensíveis do telefone. Isso pode ser que submeta a pessoa a uma eventual invasão por um criminoso da internet ou situações semelhantes.
E antes de qualquer situação como essa, a recomendação que todos fazem, todos os especialistas nessa área fazem, sempre instalar o jogo de lojas oficiais. Nunca buscar instalar o jogo de mecanismos ou de lojas ou de sites que não sejam a loja oficial do aplicativo. Quando o senhor fala de dados, né, de oferecer dados e permitir acesso ao celular, o que está ali, inclui também transações financeiras, dados bancários? Sim, isso é arriscado? Claro. Esse jogo, particularmente, uma das razões dele é arrecadar receita também através do comércio eletrônico. Então, o jogo tem uma função de monetização, ele tem uma função de venda de certas funções, certos privilégios que são transacionados através do cartão de crédito do usuário. Então, claro, o adulto tem que ter o cuidado de limitar o consumo financeiro daquele programa e, se tiver um menor, um filho, um dependente sob sua tutela, tem que tomar cuidado também com o gasto que essa criança pode vir a fazer com essas transações. Ou seja, tem um limite ali, né? E esses jogos, a maioria deles são utilizados com GPS. Muitas pessoas acabam invadindo ali uma área privada. Isso pode, né? Eles podem sofrer alguma sanção, infração? Sim, na verdade tem uma série de consequências, né? A gente pode imaginar desde algumas práticas que podem ser enquadradas como crimes, efetivamente. O fato do aplicativo utilizar o GPS basicamente significa que a pessoa, nesse caso específico, ela se sente estimulada a se deslocar. E se ela não tiver nenhum limite ou nenhuma autocrítica suficientemente adequada, ela pode eventualmente querer, como a gente já viu casos fora do Brasil, e alguns no Brasil já estão surgindo, ela pode querer ultrapassar a linha do razoável e invadir uma propriedade privada, por exemplo. Configuraria um crime de invasão ao domicílio. E não só um domicílio, uma casa, ela pode também cometer o crime de invadir uma propriedade privada de um comércio, por exemplo, um estabelecimento comercial. Isso também a qualifica como uma possível delituosa no caso de invasão ao domicílio. Esse é um aspecto apenas. Agora, doutor, outros. O senhor fala também que a maioria dos usuários são crianças e adolescentes. E se eles que cometem essa infração, os pais podem ser penalizados, responder? Exatamente. O menor de idade, ele não tem responsabilidade penal, ele não pode responder por crimes. O máximo que poderia acontecer para o menor é, eventualmente, uma medida socioeducativa, enfim, alguma das sanções previstas pelo ECA. E isso não impede que o pai venha responder. Ou seja, ou talvez por uma espécie de negligência no cuidado do menor, caso se constate que aquele menor está muito abandonado, brincando com esse aplicativo, gazeteando aula, por exemplo, e coisas do gênero, até mesmo no caso de um dano, de um prejuízo que esse menor cometa. Ele pula uma cerca e quebra um portão, quebra um vidro, enfim, ele não pode ser processado criminalmente, mas ele está sujeito a sanções cíveis de reparação. E o pai, no caso, responde por isso. Ok, muito obrigada, doutor Fabrício. Fique com a gente que daqui a pouquinho a gente conversa mais, tá? Voltamos a conversar com o advogado Fabrício Mota Alves sobre direitos e riscos no uso de aplicativos e redes sociais. Com a Olimpíada, temos visto muitas manifestações ofensivas nas redes sociais contra atletas e entre os próprios internautas. Bom, doutor, quais as consequências para quem comete esse tipo de ofensa? As redes sociais, elas, a despeito de serem um instrumento espetacular para divulgação e troca de informações, elas estão potencializando também a prática de crimes contra a honra. Tem sido muito comum as pessoas litigarem entre si, cometerem atos delituosos entre si, ofendendo, pelo simples fato de expor uma opinião, né? E essas ofensas, elas podem chegar a ser compreendidas como crimes, uma eventual injúria, uma calúnia, uma difamação. Enfim, e ainda que não se submeta ao crivo da justiça criminal, ainda que não seja um crime, elas podem também submeter as pessoas a serem punidas por indenizar, eventualmente, pela simples ofensa. Não se chega ao crime, mas pode ser que seja ofensivo o suficiente para a justiça entender que é o caso de reparação civil. E quem sofre ofensa, o que deve fazer? A vítima dessa ofensa, se ela entender que houve realmente um grau muito alto de violência contra si própria, ela deve naturalmente dirigir-se a uma delegacia de polícia civil mais próxima e registrar aquela ocorrência na delegacia. A partir daí, faz uma investigação, a autoridade policial promove toda uma investigação e leva-se ou não o caso à justiça conforme for o desenrolar da colheita de provas, etc, etc.
E no caso de uma ofensa que ela não queira acionar a justiça criminal, ela pode ir a um juizado especial civil, por exemplo, e também reclamar os seus direitos de ser indenizado por aquela ofensa moral. Por que é crime? Porque muito que as pessoas que usam as redes sociais acreditam que aquilo ali não vai ser penalizado, né, que não vai incorrer em crime, porque acredita que na rede social você pode fazer de tudo, né? As pessoas acham que é uma Tem terra... essa liberdade, é uma né? terra sem lei, mas não é Não uma é, terra né? sem lei, não é de forma alguma. Há consequências, a gente tem visto isso com muita frequência, inclusive até cuidados especiais com questão de racismo, porque pode configurar um crime mais grave, com consequências mais graves, e ainda que não seja um racismo propriamente, uma injúria racial é um crime um pouco de menor potencial, mas que também tem consequências graves. Mas só quem comete ou quem repercute, quem compartilha? Também todos estão sujeitos, todos naquela cadeia de divulgação está sujeito a ser responsabilizada. Claro que na medida da sua atuação. Se a pessoa simplesmente compartilha sem nenhum comentário adicional, pode ser até que ela nem seja punida por isso. É uma questão que a justiça ainda está trabalhando. Mas se eventualmente ela compartilha reforçando aquela prática, fazendo um comentário tão indecoroso quanto o comentário original, ela pode ser responsabilizada. Colaborando também na ofensa, exatamente. Né? E, por exemplo, no estádio, a gente vê que também muitos torcedores agridem ali com ofensas, né? Os jogadores, os juízes, eles podem ser penalizados por isso? Qualquer um, estando no território nacional, todos estão sujeitos às nossas leis penais. Então, claro, seja um torcedor estrangeiro, seja um torcedor nacional, até um atleta internacional, um atleta brasileiro, todos estão sujeitos. Então, claro que a justiça vai alcançar todos, não tenha dúvida disso. Doutor Fabrício, muito obrigada pelas suas informações. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde.